princesas? Tudo legal com vocês? Olha lá, por que a tia está com cocá? Porque nós vamos estudar hoje a cultura indígena. Nós já estudamos a cultura africana e hoje vamos estudar a cultura indígena, também um pouquinho da literatura infantil, ok? Nessa aula de hoje. Então deixem aí o livro aberto na página 76, o de literatura infantil na página 43 e nós vamos para o momento de oração, porque é muito importante, ok? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada porque eu tenho família, amigos e escola. Que o Senhor, com sua infinita misericórdia, possa estar abençoando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amores. Observe aqui a carta de Pero Vaz de Caminha. Tia, quem é esse Pero Vaz de Caminha? Vamos dar um resumozinho na leitura da página 76 e 77, que vocês vão entender. Quando os portugueses eles chegaram ao Brasil em 1500, eles estabeleceram o primeiro contato com os indígenas, porque os indígenas são os primeiros habitantes do Brasil, não é verdade? Os dois povos estranharam-se muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, devido a uma carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha. Era o escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Então ele fez um relato de como eram os índios, como era a terra que eles encontraram aqui, através dessa carta. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha relatava um pouco sobre os indígenas, alguns de seus costumes, que eram andar nus, pintar e enfeitar o corpo, utilizar troncos e pedras para a fabricação de armas. Nas aldeias indígenas não existia distinção de classe social ou cor, todos tinham direitos iguais. Quando uma tribo caçava, distribuía o resultado da caça com todos. Os únicos critérios de divisão que existiam eram só de sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, as crianças pela colheita e pelo plantio, e os homens ficavam encarregados de realizar os trabalhos mais pesados, como a caça e a pesca. Vamos lá? Pajé e o cacique. O pajé, ele era o líder religioso dos índios. Como nós temos nas religiões de hoje, os pastores e os padres. Lá com os índios é o pajé. E o cacique, ele é o líder de toda a tribo. Vamos prosseguir? Vamos ver agora algumas contribuições dos indígenas para nós. Eu vou ler e daqui a pouco eu mostro aqui para vocês. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham os líderes da tribo, que eram o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região que habita. O cacique também é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Nas horas em que não estavam cultivando e caçando, produziam objetos utilizando elementos da natureza, como madeira, pedras e ossos de animais, para confeccionar canoas, arcos e flechas. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios e sentavam-se para ouvir a história dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça e da pesca, como está aqui, eles caçando e pescando, e também da agricultura do feijão, amendoim, batata doce e mandioca. Ainda aí nós temos a herança indígena. Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Aqui nós temos alguns alimentos que vieram dos índios. Vamos lá, prosseguindo com a hora da atividade. Aí nós temos aqui a banana, a mandioca, o milho, o caju, o amendoim. Na medicina tem aqui algumas plantas medicinais para curar doenças. No nosso vocabulário existe uma lista enorme de palavras de origem tupi.
Eles dão nome a algumas cidades, certo? A rios e alimentos. Alguns exemplos aí: Jacaré, Paca, Iraquitã, Ibirapitanga, Pindorama e Ubiratã. Na arte, aprendemos as artes das cestarias, de tecer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios domésticos. Aí aqui embaixo está falando o quê? Das cerimônias indígenas, certo? E da pluriculturalidade que eles possuem. Olha lá aqui. Também está falando que os europeus achavam que a cultura indígena era inferior e grosseira. Eles se achavam superiores aos índios, o que não é verdade, né? Por causa da forte influência da cultura dos europeus, muitos índios perderam traços da sua cultura própria, mudando seus costumes e seus vestimentos e seus estilos de vida. Hoje em dia a gente vê índio em universidade, colocando roupas, não é verdade? Trabalhando em coisas seculares, em profissões seculares. Foi por causa dessa influência negativa dos europeus. Vamos lá, a página 78, 79 e 80, a tia vai explicar, para depois eu explicar a página 43 e 44 de literatura. É bem rapidinho. Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Ele fazia o quê? Qual era a profissão dele? Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas? Foram os portugueses? Foram os africanos? Foram os americanos? Qual foi a nação? Pesquise em livros ou internet como vivem os povos indígenas atualmente no Brasil e escreva nessas poucas linhas abaixo. Vamos para a página agora 79, ok? Onde temos a terceira questão. Você vai completar aí essas frases com cerimônias, sementes, natureza, indígenas, urucum, trituradas, pintam, corpo, avermelhadas e caldo. A palavra a seguir está escrita de forma espalhada, ou seja, de trás para frente. Aí quando você colocar ela de frente para trás, você vai descobrir e depois indicar o que significa. No primeiro quadradinho, você vai colocar qual a palavrinha que achou. E no segundo, o que significa essa palavrinha. Observe as imagens de duas índias realizando diferentes atividades. E escreva com que materiais elas confeccionaram os objetos que precisam. Então, tem uma aí fazendo um cesto e tem outra fazendo os objetos de beleza. A primeira usou que material? E a segunda também? Qual foi o material utilizado? Vamos para a página 80 para encerrar aqui no livro. Observe a cena e circule aquilo que utilizamos atualmente e que foi herança dos índios. Nós temos aí alguns objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Aí vocês vão circular, ok? Sétima questão. Observe a imagem dos indígenas abaixo e escreva quais foram as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Certo? Oitavo, pesquise e escreva o nome das doenças que mataram muitos indígenas. Aquela doença que causava solidão, tem o nomezinho dela lá. Escreva qual é a função. O pajé, ele cuida do que na tribo? E o cacique? Isso eu expliquei no comecinho da aula, lembram? Agora, 43 e 44 de literatura infantil. Desenhe no balão o belo sonho que Chico teve durante a noite. Eita, que sonho bom, não era? No meio da noite, Chico perdeu o sono e resolveu ir para o aconchego. Pinte com lápis de cor azul a resposta certa. Esse aconchego era sua cama, seus amigos ou seus pais? Sem sono, Chico resolveu escrever uma carta para o macaco Noel. Tem crianças que escrevem carta para Papai Noel, não é, minha gente? Mas, para que a carta chegue até Noel, é necessário colocar no envelope
os endereços do remetente e do destinatário. Remetente é quem está enviando a carta, no caso, o Chico. E destinatário é quem recebe a carta, que seria o macaco Noel. Aí agora, na página 44, que Chico sabe a diferença entre remetente e destinatário, ajude-o a preencher o envelope, lendo os endereços a seguir. O macaco Noel mora na rua Natalina, número 2512, na Floresta Encantada, na Noelândia. Se vocês souberem onde é, me ajudem, viu? Eu quero chegar lá. E Chico morava na rua Paraíso, Árvore 10, na Floresta Sul de Macacópolis. Primeiro bota o destinatário, que é o macaco Noel, e depois o remetente, que é Chico, com o endereço completo. Última questão, C para correto e E para errado. O selo pode ser colocado em qualquer lado do envelope, tem o lado específico, não é? Na frente do envelope são anotados os dados do destinatário, ou seja, aquela pessoa que vai receber. Devem aparecer no envelope nome, endereço e idade. Na parte de trás do envelope há o endereço do remetente. E o selo é colocado na frente do envelope. Olha, tenho certeza que vocês estão espertos. Vamos lá para a hora da despedida. Que seus dias continuem floridos e abençoados por Deus. Beijos da tia Val, amores.